Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 4 de agosto, dia 216. Nossa leitura se divide em 4 partes. Começa pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos fazer um devocional da palavra diário, para nos conectarmos com as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço em nome de Jesus ao Espírito Santo que revele em nossos corações aquilo que necessitamos neste momento. Que nossos corações sejam transbordados, repletos do amor divino. Em nome de Jesus, amém. Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor, em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes como seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Prepare-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor, dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros, cabritos e 500 bois. Assim preparou o serviço e os sacerdotes puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e a repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares segundo o mandato de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões,
não necessitaram abandonar o serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa daquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel que estavam ali, com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse para pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale do Megiddo. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Então os seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isso tornou um costume em Israel e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá, e Jerusalém o mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze, para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, às abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses
10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, e na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esse ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pudesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim,
para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Salmos 27, versículo 1 ao 6. Salmos de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Provérbios, capítulo 20, versículo 20 e 21. Se alguém amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Muito grata por mais um encontro que tenha te trazido revelações, se não agora ao longo do dia. Que seu coração se mantenha elevado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Deus te abençoe em um dia extraordinário. E se inscreve no canal para acompanhar as atualizações diárias da leitura da Bíblia. Até amanhã.